Olá, seja muito bem-vindo ao nosso Minuto de Reflexão. Hoje nós vamos falar um pouco sobre inteligência espiritual. E a inteligência muitas vezes é atrelada à ideia da sabedoria. E falando em sabedoria, eu me ponho a pensar agora sobre o primeiro capítulo do livro de Crônicas, onde Deus aparece para Salomão e Salomão pede a Deus sabedoria. E Deus concede o seu pedido e dá a Salomão uma sabedoria que nenhum outro homem na terra jamais possuiu. Mas é interessante porque ao longo da Bíblia nós podemos ler e verificar que Salomão, no final da sua vida, na sua velhice, se casando com muitas mulheres, ele se desvia e se torna um homem idólatra e perde o temor do Senhor. E é estranho porque a própria Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Como que Salomão, um homem sábio, pôde perder o temor do Senhor? Isto não é difícil de se explicar. Em primeiro lugar, nós temos que entender a natureza dos dons. Vamos dividi-los em duas partes. Existem os dons naturais e os dons espirituais. Os dons naturais também vieram de Deus, como os dons espirituais. Todo dom, toda dádiva vem do céu, vem de Deus. Mas os dons naturais, eles muitas vezes nos são dados e já nascem conosco. Nós podemos verificar na Sagrada Escritura que Deus vira para Jeremias e fala: antes que você fosse gerado no ventre da sua mãe, eu te escolhi e te ungi profeta. Jeremias já tinha esse dom antes de ter nascido. E você possivelmente tem um dom. E você já o possui antes de ter nascido. Esse dom vai se manifestar e nós conhecemos esses dons como dons naturais. Pessoas que cantam muito bem, que falam muito bem, que têm um bom raciocínio e que têm até dotes culinários. Não sei qual é o seu dom, mas existem muitos e vários dons. Este dom te pertence. Agora, a sabedoria, ela foi dada a Salomão. Salomão não nasceu sábio, não era um dom natural. Ela foi amalgada na vida de Salomão. O que é amalga? Se você tem uma obturação aí nos seus dentes, isso é chamado de amalga. É algo que é colocado sobre você como se fosse uma ótese, algo para reforçar o que você já tem. Você já deve ter visto nos filmes de pirataria, o pirata com um dente de ouro, né? Esse dente de ouro foi amalgado na boca desse pirata. Da mesma forma, os dons de Deus, os dons do Espírito Santo são amalgados em nossa vida. Eles não nos pertencem, eles não são nossos, eles foram amalgados pela graça de Deus. Então a sabedoria de Salomão, ela era manifestada como uma inspiração, como dom do Espírito Santo que nós conhecemos hoje em nossos dias e tem sido o nosso objeto de estudo, não é verdade? Só que num dado momento Salomão esfria na sua fé e ele abandona essa sabedoria. A sabedoria não abandonou Salomão, Salomão abandonou a sabedoria, correto? Muito bem, e esses dons naturais, dádivas que Deus nos dá, são dons que nos são dados para o serviço do Senhor. Um dom, ele é sempre dado para abençoar os outros, nunca para abençoar a si mesmo. Se você tem se enriquecido com o dom que Deus te deu, saiba que você está praticando um desserviço. Trate logo de pegar esse dom que Deus lhe deu e usá-lo para abençoar os outros, não a si próprio. Falando de dons e falando de inteligência, eu tive a oportunidade de fazer uma análise de 3 tipos de inteligência que eu quero compartilhar com você. A inteligência natural, né? aquela que nós conhecemos, a inteligência emocional e a inteligência espiritual. Vamos classificar aqui primeiro
a inteligência que nós conhecemos, essa inteligência natural. Ela pode ser dividida num tripé para que nós possamos entender como funciona essa inteligência. É a habilidade de conhecer, de compreender e de aprender. Conhecer, compreender e aprender. Se uma pessoa tem muito exacerbada em si essas habilidades, ela conhece muita coisa, ela tem uma boa memória, fatos históricos, essa pessoa é tida como inteligente. Existem outras pessoas que têm uma facilidade de aprendizado muito rápida. Você passa para ela um processo, na primeira tentativa ela já aprendeu. Isso também é classificado como um tipo de inteligência. E a facilidade de compreender. Geralmente aqueles que trabalham mais no ramo da filosofia e de ciências humanas precisam dessa habilidade de compreender. Seria assim, de uma forma simples, a classificação da inteligência natural que nós conhecemos. Depois nós vamos falar da inteligência emocional, tão badalada em nossos dias, está tão em voga essa chamada inteligência emocional. A inteligência emocional, ela possui também 3 habilidades. A primeira habilidade é a de reconhecer sentimentos. Quem possui inteligência emocional olha para você e consegue entender o que você está sentindo. Ela reconhece sentimentos de tristeza, de frustração, de raiva, de vingança e consegue interpretar esses sentimentos. Eu, por exemplo, não tenho assim uma boa inteligência emocional. Às vezes uma pessoa me maltrata ou até maltrata você porque aquela pessoa tem um certo ciúme de você. E você pensa assim, fulano não gosta de mim. Não é exatamente não gostar. Ela sente ciúme de você por causa de alguma situação. E por isso ela te maltrata. Ciúme ou inveja. E aqueles que possuem inteligência emocional, eles conseguem identificar esse sentimento. Correto? Depois, a segunda habilidade é a capacidade de lidar com os sentimentos. Esta é uma habilidade que eu definitivamente não tenho e não sei se você tem. Nós precisamos aprender a lidar com os nossos sentimentos e com os sentimentos dos outros também. Certa vez eu vi uma psicóloga ensinando quando uma pessoa se comporta mal, está sempre lhe magoando, e geralmente quando ela está perto de você ou você chega num ambiente, ela fica de cara fechada, você não deve se sentir ferido com isso. Quem tem inteligência emocional vira para a pessoa e simplesmente diz: você está triste? Não tenho nada. Mas tem alguma coisa errada com você, estou vendo em seus olhos, você chegou aqui, não disse uma palavra. Aí aquela pessoa que está numa defensiva, ela é obrigada a se abrir e a ser franca. E os nossos sentimentos, eles são curados com a verdade, com a franqueza. É por isso que na Bíblia está escrito: e conhecereis a verdade, e ela vos libertará. Se você quer realmente ter a cura dos seus sentimentos, o caminho único é a verdade. E quem tem inteligência emocional tem uma facilidade enorme de fazer isso. Ela obriga a pessoa a sair da casinha, a expor o que ela está pensando e aí avaliar o porquê daqueles sentimentos. E a terceira habilidade é, como eu já acabei de dizer, a capacidade de lidar com esses sentimentos e lidar com os outros. Muito bem, vamos ver aqui um pouco sobre inteligência espiritual. Quem tem inteligência espiritual tem a habilidade de conhecer processos espirituais. Como eu amo a inteligência espiritual. Como eu me dedico a entender esses processos espirituais. A formação de maldições, as quebras de maldições, abertura e fechamento de portais espirituais, iniquidade, a santificação. Não é verdade? Quem tem inteligência espiritual conhece os processos espirituais, ele vê além do problema. Ele é capaz de enxergar uma pessoa que tem enfermidade crônica e entender a origem daquela enfermidade.
que ele sempre vê além da média. É um dom de Deus, né? Não tenha dúvida sobre isso. Depois que a inteligência espiritual conhece a origem das coisas e discerne as coisas espiritualmente. Não é que espiritualiza tudo ou leva tudo para o lado do fanatismo, mas ele consegue entender o que está acontecendo no reino do Espírito. Porque, não duvide disso, o reino material ele é comandado pelo reino espiritual. Nada acontece no mundo físico sem antes haver um prefácio, um preâmbulo, um princípio no mundo espiritual que comanda o mundo material. Eu acredito até, me perdoe a ousadia, que até tragédias da natureza acontecem muitas vezes em resposta a algo que está ocorrendo no mundo espiritual. Quem tem inteligência espiritual consegue discernir, ver, entender com facilidade estas coisas. Aí vem a minha pergunta: você tem inteligência espiritual? Você tem sabedoria? Peça a Deus. Deus é poderoso para te dar, a mim, a você, e fazer com que nós, através da inteligência espiritual, alcancemos a estatura do varão perfeito. Fique bem e fique com Deus.